Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou a pregar a palavra do Senhor a todos aqueles que sintonizarem o meu canal. Agradeço se você se inscrever, ativar o sininho de notificações, tecer comentários e distribuir o link para os seus amigos. Deus muito lhe abençoe. Estou falando nesta nova série sobre a vitória em Cristo Jesus. E agora eu quero falar sobre a vitória contra a timidez. Diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto. O texto que nós encontramos aqui no Novo Testamento, palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé, que era pastor de uma igreja local, que convivia com o evangelho, que aprendera do apóstolo Paulo as primeiras letras, as primeiras palavras, junto com sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, mas que demonstrava no desenvolvimento do seu ministério e da sua vida uma certa timidez, deilia no grego. E o apóstolo Paulo então insta com ele, dizendo: Deus não nos deu um espírito de deilia, um espírito de timidez, um espírito de covardia. Muito pelo contrário, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. A timidez é uma coisa com a qual muitos de nós convivem. Eu mesmo convivo com a timidez que recebi desde a minha infância, porque de acordo com a maneira com que nós somos criados, nós somos mais expostos ao público ou menos expostos ao público. Nós temos maior facilidade de lidar com o público ou vontade de nos escondermos. E isto junta-se à experiência de criação com a nossa própria personalidade, está feita a nossa característica. Uns de nós são bem abertos, outros de nós são bem tímidos. A minha filha Ruth é a timidez em pessoa. Ela não pode ver-se publicamente que ela já se retrai como aqueles tatuzinhos de jardim. O meu filho Josué, pelo contrário, já é espalhafatoso. Ele quer que todo mundo escute, que todo mundo veja, que todo mundo perceba que ele está lá. A Maria também é parecida com o Josué. Cada um de nós é de um jeito. E eu tive que lidar com a minha timidez, com a minha deilia, com o meu espírito de covardia, de medo. E eu cheguei à conclusão de que muitas vezes nós temos medo de nos expormos porque não queremos que o nosso eu seja desagradado, seja humilhado, seja ridicularizado, seja exposto em público. Eu tive que aprender a lidar com esta defesa, com esta autodefesa do meu ser, entregando todo o conceito a meu respeito nas mãos do Senhor. Porque quando a gente se converte a Cristo, nós abrimos mão do nosso direito de tentar defender a nossa perfeição. Porque, na verdade, a timidez é assim: eu tenho medo de errar. Se eu errar, vão zombar de mim, vão rir de mim, vão me ridicularizar. Então eu não faço. Por isso, quando eu não faço, eu não apareço. Mas é exatamente o contrário. Quando eu quero ficar escondido, é que vão detectar a minha presença, vão querer saber por que eu estou fazendo isso, e a emenda sai pior do que a própria poesia. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar as nossas fraquezas e também os desafios que nos são colocados à frente. Quanto mais rápido a gente enfrentar, mais rápido a situação vai passar e menos efeitos a timidez vai ter sobre nós.
Então a timidez é uma característica psicológica que temos, formada pelas experiências e pela nossa própria personalidade, mas nós precisamos combatê-la porque Deus não nos deu um espírito de deilia, não nos deu um espírito de timidez, de pavor, de covardia, de infidelidade. Deus nos deu um espírito de poder, de coragem, para no nome de Jesus enfrentar todas as situações. Então, em nome de Jesus, eu posso enfrentar o trânsito sendo um motorista. Em nome de Jesus, eu posso enfrentar uma classe ou um auditório para falar, dar o meu testemunho, pregar ou lecionar. Em nome de Jesus, eu posso enfrentar, conhecer novas pessoas e com elas conversar. Em nome de Jesus, eu posso enfrentar toda e qualquer novidade, toda e qualquer situação da vida. Se eu tiver esta certeza de que Deus não me deu um espírito de timidez ou de covardia, mas Deus me deu um espírito de coragem, eu posso fazer a seguinte oração: Senhor, eu de mim não tenho força ou coragem para enfrentar este grande desafio que está na minha frente, mas com a tua graça eu serei capaz de enfrentar e de vencer. Foi assim que, pela misericórdia de Deus, eu consegui falar diante de um auditório. Auditórios pequeninos com 2 pessoas e já assumi um auditório com 10.000 pessoas. E como que eu faço para poder lidar com a minha timidez interior? Porque é alguma coisa que está aqui dentro. Eu me lembro que Deus me deu o espírito de coragem. E da mesma forma com que eu estou aqui diante de uma câmera e diante de um microfone, falando como se estivesse a falar com uma pessoa só, é assim que eu devo lidar quando eu estiver com uma multidão a me escutar, como se eu estivesse falando com uma só pessoa. Eu sei que não é fácil, mas Deus nos dá a graça de vencer a timidez. Eu quero trabalhar isso com a minha filha. E aos pouquinhos ela está vencendo a timidez inerente da sua própria personalidade. Nós precisamos vencer e saber que Deus nos dá na nova natureza em Cristo Jesus força, amor, vitalidade, poder para enfrentarmos toda e qualquer situação. Então não tenhamos timidez para orar. Não tenhamos timidez para testemunharmos de Jesus, não tenhamos timidez para expressar o nosso amor e o nosso carinho, não tenhamos timidez em participar das atividades no reino de Deus e na construção de uma sociedade mais abençoada pelas mãos do Criador. Sejamos vasos nas mãos de Deus, não deixemos que a timidez nos prenda. Às vezes uma grande oportunidade chegou próxima de nós, mas por medo de enfrentá-la, por timidez, por covardia, nós não vamos. Nós devemos enfrentar e dizer assim: o medo não tomará conta de mim. A timidez não tomará conta de mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra à minha direita. Ele me reveste de graça, Ele me reveste de poder. Garanto a você que se não fosse esta consciência de que Deus é maior do que eu e de que a força dEle está comigo, a graça dEle está comigo, o poder do Espírito Santo me capacita, eu não teria condições de falar nesse microfone. Porque a vergonha, a timidez seriam muito grandes. Mas eu estou aqui como um ministro da palavra de Deus. Então Deus me encoraja. Faça a mesma coisa e você vai vencer toda e qualquer timidez. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda o meu telespectador a vencer a sua covardia, a sua timidez, o seu medo, o seu pavor, a sua infidelidade. Que tudo isto seja trocado pela graça, pelo poder, pela autoridade que o nome do Senhor Jesus nos dá, pela capacitação do Espírito Santo. Obrigado, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Peço a você considerar ser um dos mantenedores deste canal. Aqui está o número do Pix, através do qual você poderá ser um instrumento nas mãos de Deus para viabilizar a continuidade
deste ministério. Se ele faz bem para você e Deus falar ao seu coração, será muito bem-vindo e muito bem investido no reino de Deus. Obrigado, veja as sugestões que estão aqui em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!